Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e como é bom, né? Como é bom meditarmos na palavra do Senhor. Como é bom começarmos o nosso dia com o nosso Deus, ouvindo o nosso Deus nos falar. E nós vamos ouvir o nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador, aquele que nos ama, nos falar nesse momento através de Sua palavra. Hoje vamos ouvir o Senhor nos falando em Isaías 53. Aqui, Isaías 53, ele nos fala como ele se manifestou por amor a nós, como ele se manifestou para nos salvar e como ele se manifesta até o dia de hoje para estar nos salvando, para estar nos tirando de situações difíceis em que vivemos nessa terra. O Senhor ele está sempre à nossa disposição. E aqui em Isaías 53 ele fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O Senhor ele está falando aqui na palavra dele. Como ele se manifestou e manifesta. Para que as pessoas possam viver nessa terra a vida que ele planejou para que vivesse. Nosso Deus, ele tem cuidado de nós. E ele tem trabalhado para que a gente possa viver bem nessa terra. Uma vida plena nessa terra. Aqui o profeta ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Porque foram pessoas que o Senhor usou poderosamente para estar se manifestando no meio do seu povo. O Senhor falou através dos seus profetas. O Senhor continua falando até o dia de hoje, porque não acabou. Estamos aqui na terra, não acabou. E aqui ele fala, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. O profeta ele está falando aqui do Messias. Ele está falando aqui na palavra. Como seria o Messias? Que homem era esse? Como seria esse homem? Ele está falando aqui, o profeta está falando, olha, nós falamos. Nós falamos que ele não tinha parecer nem formosura,
Nós falamos que, olhando para ele, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Nós, os profetas, falamos que ele não seria desejado por ninguém. Nós, os profetas, falamos que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. É desse homem que o profeta está falando. Esse homem que hoje ele não é falado como homem. Hoje ele é falado como um Deus. Um Deus que venceu na terra como homem e levou cativo o cativeiro. Um Deus que veio nessa terra como homem e venceu como homem e libertou toda a humanidade. E aqui o profeta fala: homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Se nós estamos aqui hoje, meditando na palavra de Deus, é porque um dia um homem veio a essa terra. Um homem veio a essa terra para poder tomar o meu lugar, para tomar o seu lugar. É por isso que estamos aqui. Não estamos aqui por causa de homem nenhum. A palavra do Senhor fala que não havia ninguém nessa terra capaz de salvar a humanidade. E a palavra está falando aqui que não fizeram caso dele. Como hoje muitos não fazem caso dele. Como não fazem caso dele? Todo mundo fala de Jesus. Todo mundo fala que Jesus é Deus. Eu falar que Jesus é Deus é uma coisa, mas eu ter ele como meu Deus é outra coisa. Totalmente diferente. Eu reconhecer que eu estou aqui nessa terra por causa dele é totalmente diferente. Às vezes nós vamos em busca de outras ajudas. Nós vamos à procura de outros deuses para nos ajudar, tendo aquele que veio aqui na terra, que sofreu no meu lugar, que teve o poder de me salvar. A palavra do Senhor fala que mais ninguém. Quando Jesus chegou aqui na terra, não tinha ninguém capaz de salvar o homem. Não tinha ninguém pronto para pagar o preço que tinha que pagar. Deus teve que enviar um para salvar a humanidade. E a palavra aqui está falando que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas a palavra do Senhor está falando que tudo aquilo que ele passou foi pelas minhas transgressões, pelas suas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje nós podemos ter paz. Porque um dia o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra e tirou de sobre nós a sentença de morte. Estávamos condenados à morte. E não era morte só, morte física, não, morte espiritual.
Nós estávamos condenados. Deus perderia aquilo que Ele criou com tanto amor. Mas Ele resolveu não me perder. Ele resolveu não te perder. Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso para vir morrer no meu lugar, morrer no seu lugar. Esse é o meu Salvador. Esse é o seu Salvador. E aquele que quer, o tome como Salvador de sua vida. Porque só Ele teve o poder de salvar a humanidade nessa terra. A palavra está falando que todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviara pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. As pessoas andavam sem rumo, cada um pelo seu caminho, fazendo aquilo que pensava que era certo, sofrendo, sem nada poder fazer. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante aos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. O Senhor, ele fez tudo calado. Um ser inocente estava ali sendo taxado como malfeitor. E esse malfeitor era eu. Esse malfeitor era você. Por quem ele estava ali pagando um preço. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. E pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Esse de quem o profeta estava falando é do Senhor Jesus Cristo, que veio a essa terra e levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Ele levou sobre ele todas as suas enfermidades. Ele levou sobre ele. E nos deixou nessa terra livres. Livres para vivermos uma vida plena, livres para vivermos uma vida cheia de graça. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, Jesus Cristo ele veio a essa terra. Ele pagou um preço pela minha vida, ele pagou um preço pela sua vida. Para que pudéssemos viver bem em todas as áreas de nossas vidas. Ele pagou o preço. O Senhor, nosso Deus, Ele não permitiu que a gente passasse por tudo aquilo que Jesus passou. É nós que íamos passar. Mas Ele não permitiu. Porque Ele sabia que nós não aguentaríamos passar por aquilo. E que Ele ia nos perder. Porque nós não tínhamos condição nenhuma de nos salvar. Deus não queria me perder, não queria perder você. Nós estávamos condenados. O homem desobedeceu a Deus. O homem fez aquilo que não era para fazer.
e ficou na mão do inimigo. O homem se vendeu para o inimigo. Ele colocou na mão do adversário tudo que Deus tinha dado para ele. E a única forma de recuperar tudo aquilo era pagar o preço. E o preço era pago com a própria vida. Mas, se fôssemos derramar o nosso sangue, ia ficarmos em extinção. O Senhor não mais nos teria. E o Senhor não queria nos perder. Então, Ele tinha um projeto. Ele tinha um projeto para mim, Ele tinha um projeto para você. E Ele continua tendo um projeto para você. Você que pensa que tudo está perdido, eu quero te dizer que Deus tem um projeto para você. Ele tem um projeto. E Ele tem estratégias para poder colocar esse projeto em andamento. Deus tinha um projeto de salvação. E Ele tinha estratégias para colocar o projeto em andamento. E Ele colocou. Jesus Cristo veio a essa terra e me salvou. Ele veio a essa terra e te salvou. Continuamos aqui na terra. Mas estamos aqui debaixo da graça do Senhor. O mal não pode nos tocar só se nós deixarmos. Porque a palavra do Senhor fala que nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Depois de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nós ficamos guardados, somos guardados pelo Senhor. Estamos nessa terra sim. Estamos livres. Só ficamos presos se nos deixarmos prender. Mas graças a Deus que nós podemos meditar na palavra do Senhor. E ver que o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. E nos deixou em condição de vivermos bem. Foi nessa condição que o Senhor nos deixou. De vivermos bem nessa terra. Aqui, Isaías 52, versículo 11. A palavra do Senhor está falando assim: retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, purificai-vos. Sabia que Jesus nos deixou nessa condição de levar Deus dentro de nós, no mais profundo do nosso ser? E quando nós o aceitamos como nosso Salvador, Deus vem morar dentro de nós, nos dando toda a segurança de viver uma vida pura, uma vida de santificação. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí. Não toqueis coisas imundas. Sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os empecilhos do Senhor. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, Ele é o próprio Deus, que vem morar dentro do homem. Então nós temos uma coisa santa dentro de nós. Nós temos um ser puro dentro de nós. E a palavra está nos orientando, nos instruindo a não tocar em coisa suja, a não tocar em coisa impura. Porque o que está dentro de nós é muito santo. Ele é muito santo.
Nós fomos vivificados pelo Senhor. E quando fomos vivificados, Deus vem morar conosco quando nós convidamos. Ele só vem morar com o ser humano se o ser humano convidar. E nós aprendemos que a forma de convidarmos o Senhor para morar dentro de nós é abrindo a porta do nosso coração, usando a senha. Eu aceito Jesus como Salvador, Salvador de minha vida. Ele é o meu único Deus, o meu único Salvador. Quando eu preciso de socorro nessa terra, é o Senhor que eu vou buscar, é no Senhor que eu vou buscar socorro. Porque eu reconheço o Senhor como meu Salvador. E Jesus Cristo me colocou, te colocou em condição de viver uma vida pura nessa terra. E quando decidimos fazer alguma coisa errada, nós que já fizemos esse convite para o Espírito Santo, nós lembramos que aqui dentro de nós existe um ser muito puro. Existe um ser muito sensível. Não sensível de fraco. Sensível que não suporta coisas erradas. Não suporta a impureza. Então, temos que tomar muito cuidado. Nós que temos o Senhor no mais profundo do nosso ser. Temos que tomar muito cuidado com o que fazemos. Porque não estamos sozinhos. Temos conosco o Todo-Poderoso. Temos dentro de nós o nosso próprio Deus, que nos conduz nessa terra. Aprendemos que nós somos a lâmpada do Senhor. E é pelos meus movimentos, pelos seus movimentos, é que o Espírito Santo vai se movimentando para estar me guiando e guiando também pessoas através de mim. Estar te guiando e guiando pessoas através de você. Somos a luz do mundo. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Então nós temos que brilhar como a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos salvos para brilhar. Fomos salvos para glorificar o nome do Senhor. Fomos salvos por Jesus para voltar para Deus. Para voltarmos ao braço do Pai. E nesse momento nós vamos estarmos falando com o Senhor. Nesse momento, nós vamos estarmos pedindo ao Senhor que nos ajude a vivermos nessa terra uma vida cheia de graça, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, aleluias. Estamos conectados ao trono da graça e vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus e poderoso Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia que dura para sempre. Nós te agradecemos por estarmos aqui diante do Senhor, falando contigo. E no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, pessoas estão comigo orando nesse momento. E eu te peço, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha glorificar, venha bendizer o Teu santo nome na vida de cada pessoa.
Que o Senhor faça com que essas pessoas, ó Pai querido, receba a revelação da tua palavra. E que o Senhor venha capacitar a cada um, Senhor, a desfrutar de tudo que foi conquistado pelo Senhor Jesus. Ele conquistou uma vida em abundância para o seu povo. Ele conquistou para cada área de nossas vidas. E que em cada uma dessas áreas possamos sermos mais do que vencedores. Porque essa é a vontade do Senhor para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, nós agradecemos o Senhor por tão grande oportunidade Ele tem nos dado. E declaramos que esse dia será uma bênção, porque nós estamos aqui invocando o nome dEle. Amém? Que o Senhor vos abençoe e até o nosso próximo encontro.